Irmãos, o texto que o Senhor me deu ao coração para meditar com os irmãos nessa noite é o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, um pouco antes do texto que nós acabamos de ler. Um texto muito conhecido nosso, mesmo nesta geração quase analfabeta da Bíblia. O pessoal pouco ou quase nada tem se dedicado à meditação e à leitura da Bíblia. Todo mundo já ouviu falar dessa parábola. É uma parábola que incomoda e que muitas vezes, quando nós lemos, nós tendemos a olhar para ela naquilo que melhor nos aquece o coração. É uma parábola que está voltada especificamente para o confronto de Jesus com o doutor da lei. O doutor da lei, na sua época, era um homem de extrema autoridade. Um advogado da Torá. Advogado na Torá. Um homem mestrado, capacitado, instruído na lei de Deus. A lei que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. A lei que está sintetizada nos 10 mandamentos, mas quando nós lemos Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômios, nós vemos ela numa amplitude muito maior. Depois, no Novo Testamento, nós encontramos Paulo dizendo, tudo isso se resume no mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e teu próximo como a ti mesmo. Paulo está citando o que o jovem rico respondeu para Jesus e está citando o que nós encontramos nesse texto. Mas aquele doutor da lei, apesar de ser um conhecedor da revelação maior de Deus para Israel, que são as tábuas da lei, ele fazia parte de uma geração que dia após dia queria saber o que é mesmo que eu preciso fazer para ser contado como aqueles que depois que a vida terminar aqui, vai viver no reino. Provavelmente, esse homem é um fariseu. Ele vem do grupo farisaico. É doutor da lei, mas do grupo farisaico. Por quê? Os fariseus criam na ressurreição. Os saduceus, o outro grupo, não cria na ressurreição. Veja bem, para um fariseu, depois da morte, quando o Messias viesse para governar, se levantasse sobre Israel, na era de ouro que surgiria no futuro, então, os que eram do reino, os que tinham aliança, os que faziam parte do povo de Deus, se levantariam e reinariam com ele. Os saduceus já não, eles acreditavam que a coisa ia acontecer em algum momento, os que morreram, morreram. Esse doutor da lei, ele está preocupado, sim, com o reino de Deus, governo de Deus sobre todas as coisas, mas ele está preocupado também com aquilo que não tem fim, a vida eterna, a plenitude da vida, da bênção dada por Deus, onde nem a morte, nem o sofrimento, nem a dor, nada impediria dele como judeu e dos seus compatriotas viverem o melhor que Deus prometeu a Abraão e, acima de tudo, governar sobre todos. Ele está preocupado com isso. Mas olha só, o jovem rico, nós podemos encontrar aí no capítulo 18, se você abrir, também está preocupado com isso. Bom, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Se nós formos para Atos capítulo 2, nós vamos encontrar no capítulo 2, versículo 38, se eu não me engano, quando o apóstolo Pedro está pregando, depois dele terminar a exposição da palavra, ele diz, o que nós faremos agora? E aí eles crê no Senhor Jesus, cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados, né? E será salvo. O carcereiro de Filipe, depois de ouvir, de passar por aquela experiência tremenda, a pergunta que ele faz é, e o que eu farei agora? O que eu preciso fazer para ser salvo? Veja bem, é uma pergunta que está constantemente balizando
incomodando, inquietando o coração de pessoas que por algum motivo percebem a necessidade de fazer algo mais. É nesse contexto que Jesus vai falar para aquele homem sobre o que ele tinha que fazer. E como ele faz com o jovem rico, é nesse contexto que ele vai confrontar o que vai no coração desse homem. Permita-me deixar o texto um pouco de lado e fazer uma pergunta. Nós ainda nem lemos, eu só estou situando ele para os irmãos. Você já teve um sentimento no teu coração de que apesar de você estar orando muito, ou numa certa medida, intensamente, de estar buscando na palavra, de não deixar de frequentar a igreja, parece que a tua comunhão com Deus não está como deveria? Não sei se eu me fiz claro. A gente ora bastante, a gente lê a Bíblia, a gente até partilha ela com outros, né? No dia a dia, nós nos comprometemos com as atividades da igreja, mas quando olhamos para a nossa vida prática, aquela no nosso relacionamento, né, com a família, no nosso relacionamento de trabalho, e até mesmo nas aspirações e inquietações de, se me acontecer algo agora, você fala, rapaz, eu estou distante de Deus. Acho que todos, ou a maioria de nós, passamos por uma situação assim. Permita-me dizer que parece-me que é isso que está norteando esse homem, é o que norteou o jovem rico. No caso daquela multidão, quando tiveram a percepção de que não entenderam quem era Jesus, quando Pedro está pregando, e é o que norteia a vida do carcereiro de Filipe, por quê? Com aquele terremoto e o presságio de que os presos fugiram, e eu vou ter que enfrentar a espada de César, e agora? O que vai sobrar da minha vida? Então o que eu faço? É nesses momentos limites, ou nesses momentos em que nós permitimos um olhar para dentro de nós e percebemos que apesar de toda a nossa religiosidade, nos falta algo, é que se nós deixarmos o grande e bondoso Deus, começa a nos mover para um relacionamento pessoal com Ele, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Nós muitas vezes nos acostumamos na nossa jornada, nascemos na igreja, sabemos o que é ser crente. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Prosseguiu Jesus, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou aos hospedeiros, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos e irmãs, eu tenho nesta noite 4 perspectivas para nós olharmos nesse texto e a partir dela pensarmos em 4 circunstâncias muito importantes para que nós possamos ser moldados como homens e mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas e que amam ao nosso próximo como a nós mesmos. Podemos nos permitir que a palavra de Deus nesta noite seja um espelho a refletir o que está em nós, como nós estamos vivendo a nossa fé cristã. E a partir daí, darmos passos para continuarmos caminhando, não satisfeitos. Porque quando nós nos sentimos muito satisfeitos, a nossa tendência é nos acomodarmos e não crescermos. Cristãos que se sentem satisfeitos com a sua vida cristã, não crescem. Nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede de justiça de Deus. Precisamos querer a intimidade, desejar mais e mais uma experiência com Deus. E esse texto nos aponta para isso. Eu quero começar apresentando para vocês a questão que foi apresentada a Jesus. Há uma questão levantada aqui, e essa questão é muito fácil. Versículo 25 diz: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja só, é interessante pensarmos aqui que ele está perguntando aquilo que eu já pontuei para vocês. Mas toda vez que alguém traz uma questão para Jesus, ele tem 2 atitudes. Ou ele muda o foco, geralmente devolvendo com uma questão. Já viram isso no texto bíblico? Quem já leu assim? Quando ele faz isto, é porque ele percebe que a questão feita não tem uma direção voltada para o reino. Então ele lança outra, geralmente, que vai direcionar a pergunta para o que é o cerne da vontade de Deus. No caso do jovem, desse homem, do intérprete da lei, pode ver que ele, num primeiro momento, ele não muda o intento. Ele simplesmente implica esse homem na questão. Olhe comigo para o versículo seguinte. E ele diz assim: então lhe perguntou Jesus: que está escrito na lei? Como a interpreta? Ele não mudou a pergunta. Ele devolveu a pergunta para esse homem numa proporção. Como é que você, que é doutor da lei, interpreta essa questão? Jesus, olhando para aquele homem, não o desmerece, sabendo o intento do seu coração, porque ele estava tentando pôr Jesus à prova, e Jesus tinha o discernimento do Espírito. Não são raros os textos que falam do discernimento que Jesus tinha no Espírito, do que estava acontecendo, do que os seus discípulos falavam escondido, do que